Fala galera do oitavo ano, tranquilidade, como é que vocês estão? Vamos lá galera, quero corrigir com vocês aqui hoje a folha do dia 26 do 11, tá? E também passar alguns exercícios extras para vocês, beleza? Vamos lá. A primeira folhinha, número 1 da folhinha do dia 26 do 11, fala sobre, pergunta, melhor dizendo, quais os tipos de vegetação presentes no Canadá. Galera, basicamente são floresta boreal, grandes árvores, características de clima temperado, tundra e gramíneas, quase que não sai, gramíneas, características ali da região dos Pampas Centrais, também conhecidos como planícies centrais do Canadá, beleza? Pessoal, cada uma dessas regiões, né, respectivas a essas formações vegetais que eu acabei de falar aqui, estão bem discriminadas no caderno de vocês. Recomendo, inclusive, que vocês voltem ao caderno e vejam. Pô, o professor falou de floresta boreal. Aonde eu encontro floresta boreal? Pô, o professor falou de grandes árvores, características de ambiente com clima temperado. Aonde que eu encontro essas grandes árvores? Beleza? Façam esse retorno que ele é muito importante, tá? Inclusive, não vou nem editar a resposta porque já falei, né? Só voltar um pouquinho no vídeo que vocês vão conseguir pegar, tá? Pergunta de número 2. Explique por que as cidades mais populosas do Canadá se localizam na região dos Grandes Lagos. Pessoal, a região dos Grandes Lagos, ela é muito desenvolvida do ponto de vista industrial. Por quê? Porque na sequência, depois dos Grandes Lagos, você tem um cara muito famoso chamado Rio São Lourenço. O que a galera faz? Cara, o Rio São Lourenço se comunica diretamente com o Oceano Atlântico. Então, se eu estou produzindo um produto nas minhas indústrias, eu vou colocar ele nos Grandes Lagos, colocar em um navio, tá? Em uma embarcação nos Grandes Lagos. Dos Grandes Lagos, ele vai chegar no São Lourenço, porque o São Lourenço está conectado nos Grandes Lagos. E do São Lourenço, ele vai direto para o Oceano Atlântico. Beleza? Então, essa região dos Grandes Lagos é uma região que tem uma concentração industrial muito grande. E por conta dessa presença de indústrias, há ali uma grande presença de pessoas, tornando essa região a mais populosa do Canadá. Muito importante, tá? Muito importante para a prova de vocês. Então escrevam aí, por favor. Essa região possui uma grande concentração de indústrias, vírgula. Além disso, ela é muito utilizada para o escoamento da produção a partir da conexão do rio São Lourenço com os Grandes Lagos, vírgula, facilitando o transporte desses produtos industriais pelo Oceano Atlântico. Ponto final. Tá? Questão de número 3. Por que a região do Ártico, mesmo representando mais ou menos 50% do território canadense, é uma porção deste território com baixíssima densidade demográfica? Pessoal, o próprio nome já diz, né? Região do Ártico. Está próximo do Círculo Polar Ártico. Ou seja, lá é frio pra caramba. Não é polar. Então, assim, polar ou subpolar, tá? Então, assim, vocês acham que o pessoal, que a população canadense prefere viver em um ambiente mais quente, desagradável, ou num frio absurdo? Pegaram? Basicamente por isso. Então escrevam aí no caderno de vocês, por favor. Esta região
por estar próxima do Círculo Polar Ártico, possui temperaturas muito baixas, o que dificulta a ocupação humana. Ponto final. Tá? Pessoal, agora eu vou fazer um corte que eu vou começar a corrigir as questões extras para PS, tá? Até daqui a pouquinho. Voltei, galera, vamos lá. Questãozinha de número 1. Pessoal, todas essas questões que eu vou falar a partir de agora vão estar na descrição desse vídeo, tá bem? Vamos lá. 1. Qual é a origem da população canadense? Pessoal, são descendentes, basicamente, de franceses e britânicos, tá? Há ali uma porcentagem significativa de asiáticos, de latinos, tá? De descendentes de povos nativos dessa região, mas o grande foco mesmo acaba sendo a maior parte de descendentes ou diretamente, né, de britânicos e franceses, beleza? 2. Comente sobre a agricultura canadense. Pessoal, a agricultura canadense, ela é muito moderna. Ela tem muita tecnologia. Por mais que a porção do território do Canadá que esteja disponível para a agricultura não seja tão expressiva assim, aí você pode falar, pô, professor, mas como assim? O Canadá é gigante. Pois é, o Canadá é gigante, mas é frio pra caramba também. Tem uma latitude alta pra caramba, próxima do Círculo Polar Ártico. Então, a parte do Canadá, as porções do Canadá que são boas para a ocupação humana e para a agricultura são muito poucas, tá? Então, é isso. Então, a porção do território canadense destinada à agricultura não é muito significativa, mas mesmo assim eles conseguem ter um índice de produtividade, ou seja, eles produzem pra caramba, mesmo tendo essas características naturais aí que teoricamente impediriam uma agricultura mais produtiva, tá? Então, escreve aí no seu caderno: agricultura altamente modernizada, vírgula, responsável por uma parcela muito expressiva dos grãos comercializados no mundo. Ponto final. Pessoal, bom lembrar também que a agricultura canadense ela é desenvolvida num sistema que é focado em uma estrutura agrária. Professor, o que você quer dizer com estrutura agrária? Divisão de terras, tá? Divisão de terras. Ela é estruturada sobre uma... Ela é dividida, ela é constituída sobre uma divisão de terras que é bem diferente da do Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, nós temos grandes propriedades, o tamanho de estados, municípios, bairros na mão de uma única pessoa ou uma única família. No Canadá, por exemplo, eles já focaram em uma agricultura que ela tem as suas propriedades, em que a terra ela é mais distribuída pela população, tá? Porque assim as pessoas produzem mais, geram renda, enfim, da forma do mercado interno, por aí vai, tá bom? Vamos agora para a questão de número 3. Correlacione as duas colunas. Pessoal, nessa daqui eu vou dar o gabarito direto, tá bem? Até porque vocês têm essas informações com mais profundidade no caderno de vocês, no livro de vocês também, e eu já expliquei em sala, tá? Então, qualquer coisa, vocês
Deem uma olhadinha no caderno de vocês quando a gente fala de agricultura canadense. Tá? A sequência correta é B, C, A. Beleza? B, C, A. Tá? Vamos agora para a questão de número 4. Qual país é o principal comprador dos produtos canadenses? Estados Unidos da América. O Canadá, ele sempre teve, né, sempre teve a sua economia muito atrelada à economia norte-americana. Tá? Então, o principal comprador de produtos canadenses é os Estados Unidos da América, ou melhor dizendo, são os Estados Unidos da América. Só uma informaçãozinha a mais aqui, que eu acredito que eu não tenha mencionado em sala. O Canadá faz parte de um bloco econômico, um dos mais importantes do mundo, que se chama NAFTA. É um bloco econômico entre Canadá, Estados Unidos e México. Beleza? Basicamente, esse bloco econômico foi feito para facilitar as trocas comerciais feitas entre esses três países. A partir do momento em que o Canadá entra no NAFTA, ele se torna ainda mais dependente dos Estados Unidos. Porque o bloco econômico não é feito para facilitar as trocas econômicas, basicamente ele retira uma série de impostos sobre os produtos que são vendidos dentro do bloco. Já conversamos sobre isso em outros momentos do ano. Então, basicamente, vender entre Canadá, Estados Unidos e México se tornou mais barato. Então, a partir do momento que o Canadá ele entra no NAFTA, ele se torna mais dependente ainda dos Estados Unidos da América. Tá bem? Então, como gabarito da número 4, podem escrever apenas Estados Unidos. Ponto final. 5. Comente sobre a forma de preservação ambiental que o Canadá põe em prática em seu território. Pessoal, conversei com vocês isso em aula também, tá? Como é que funciona isso? O Canadá, ele é um país de clima mais frio. Tem uma variedade ali de espécies, mas em geral são espécies características desse ambiente, tá? E aí vamos fazer uma comparaçãozinha da seguinte forma. Vamos voltar aqui para onde a gente mora, vamos voltar para o Brasil. No Brasil, galera, nós temos um país quente, um país mais úmido, tá? E a vegetação do Brasil vai respeitar essas características climáticas. A vegetação é o espelho do clima. Ponto. Então, se o clima é mais quente, mais úmido, a vegetação será mais quente, mais úmida. Tá? Típica de ambientes mais quentes e mais úmidos. Essa vegetação aqui que eu estou falando com vocês, ela tende a ser uma vegetação heterogênea. Ou seja, tem uma diversidade muito grande de espécies. Então, ó, você tem uma árvore aqui, tá? E aí você tem uma outra árvore aqui, beleza? E aí você tem uma outra árvore aqui. Percebam, são 3 árvores diferentes, tá? Isso é vegetação de país quente e úmido, como o Brasil. Agora, em um país mais frio, como é o caso do Canadá, você tem uma árvore aqui, não tem? A árvore do lado é exatamente igual. A árvore que vem do lado é exatamente igual. Exatamente igual. Esse tipo de vegetação de país mais frio, nós dizemos que é uma vegetação homogênea. Por quê? Porque as espécies vegetais são basicamente iguais. Tá? Professor, mas e aí? O que tem uma coisa a ver com a outra? Por que você está falando disso? Pelo seguinte, quando você tem um processo de devastação em um país tropical, como é o caso do Brasil, para você promover o reflorestamento de fato, não estou falando de replantio não, tá? Para você promover o reflorestamento, você tem que ter todo um trabalho junto com geógrafos,
engenheiros agrônomos, tá? Por quê? Porque você precisa saber qual é aquele tipo de vegetação adaptado para aquela realidade, tá? Que foi devastado. Não adianta eu chegar em um local que tem um tipo X vegetação e plantar uma vegetação tipo Z. Vai piorar, inclusive, a realidade daquele local. E como um ambiente tropical é um ambiente de vegetação heterogênea, com várias espécies diferentes, uma do lado da outra, isso significa que para você fazer um reflorestamento é muito mais difícil. É necessário um estudo muito mais complexo, é muito mais difícil, amplo mesmo. Tá? Já em um país mais frio, como é o caso do Canadá, em que a vegetação é homogênea, beleza? As espécies são basicamente as mesmas ou muito parecidas. Você tem muito mais facilidade para promover um processo de reflorestamento. Então, o que o Canadá... Eu falei esse monte de coisa para quê? Pelo seguinte, quando a gente pensa na forma de preservação ambiental que o Canadá desenvolve, a gente tem que levar essas características. Que é o seguinte, você desmatou essa floresta de coníferas para produzir móveis, você desmatou essa floresta de coníferas para produzir papel, show de bola. Agora você vai ter que plantar no lugar. E como essa vegetação ela é homogênea, é muito mais rápido, é muito mais fácil de você promover um reflorestamento. Tá? Foi? Então escreve assim como resposta no seu caderno. O Canadá exige que todas as empresas que, vírgula, porventura, vírgula, explorem a sua vegetação, promovam um processo de reflorestamento ao fim da exploração econômica dessas espécies. Ponto final. Beleza, galera? Foi? Pessoal, então fizemos tudo o que eu queria fazer com vocês para prepará-los para PS, tá? Então é isso. Estudem pelo conteúdo que eu dei na última aula, estudem pelas correções e pelos comentários que eu coloquei aqui nesse vídeo e com certeza vocês vão mandar muito bem, tá? Desculpa a cara de cansado, a voz de cansado é porque eu realmente estou cansado, tá? Final de ano é complicado ao professor, tá? Mas é isso, tamo junto, amo vocês. Caso eu não os veja nessa semana de aplicação da PS, já fica aqui o meu forte abraço. Para aqueles que por acaso vão sair da escola, passem no Terezinha para dar um abraço em mim, por favor, senão eu vou cobrar de vocês com certeza no WhatsApp, tá bem? Então, quem for sair, não esqueçam de mim, não esqueçam dos professores, tá? Passem na escola para dar um abraço na gente, senão a gente vai ficar com saudade. E para aqueles que vão continuar na escola até o ano que vem, o 9º ano. Bem, gente, beijo no coração, amo vocês, já tô com saudade e tchau, tchau. Fui!